Ela falava o que pensava, o que queria e, principalmente, o que sentia. E tinha o microfone aberto para milhões de brasileiros. Hebe é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Esse é o programa Hebe para todo o Brasil! Ela não é linda, gente. Ela é Luiz Roberto Campini Moreira, a mulher mais bonita do Brasil. Vem cá, Roberta Close. Muito mais do que a loura simpática que chamava de gracinha todos os entrevistados, a Hebe que conhecemos no filme de Maurício Farias é uma mulher aguerrida, sincera e sem preconceitos, que toma nas mãos as rédeas da própria carreira e da vida. Interpretada por Andréa Beltrão, o filme mostra a Hebe já famosa, numa fase de intensas mudanças. Ao mesmo tempo em que vivia uma crise familiar, Hebe começava a perceber que seu programa não poderia ser um mero entretenimento, alheio ao que acontecia no Brasil. É nesse momento que surge a mulher que fala de seus sentimentos e indignações em frente às câmeras, mesmo tendo que enfrentar a censura, os chefes e o marido. Eu recebo hoje a Andréa Beltrão, que faz a Hebe no filme, e o diretor Maurício Farias. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada, André. É um prazer estar aqui. O prazer é meu de receber esse casal maravilhoso. Maurício, de quem foi a ideia de fazer um filme sobre a Hebe? A ideia foi da Carol Couto, que é a roteirista do filme, produtora também, junto com a Clara Ramos e a equipe da Loma, né, uma produtora de São Paulo. E esse convite veio, acho que uns 2 anos atrás. Já tinha chamado a Andréa. E aí depois a Carol, enfim, falou com a Andréa, parece, perguntou se eu achava que eu ia me interessar e tal. E foi uma surpresa para mim, assim, nunca imaginei que eu fosse fazer uma biografia, ainda mais da Hebe, assim, uma figura que eu considerava uma figura distante, apesar de conhecer, admirar como comunicadora, né? Mas eu não sentia uma afinidade com ela, assim, com o universo dela. Então, você chegou primeiro, a Carol já tinha falado contigo. Como foi receber Andréa Beltrão, Hebe? Foi muito estranho, porque, na verdade, quando a gente fez uma vez uma festa de casamento e tal, e aí eu botei um vestido bonitaço, assim, bem anos 70, e pus um aplique de rabo de cavalo louro. E foi a primeira vez que alguém falou de Hebe comigo, porque aí quando a Fernanda Torres chegou na festa, ela olhou para mim e falou, Hebe! Eu falei, Hebe? Onde? Porra, sou eu vestida na minha festa. Fiquei assim meio bolada. Mas foi a primeira pessoa que olhou para mim e falou essa palavra mágica, Hebe. Aí depois a Carol foi no Projac, numa gravação, e aí ela me chamou. E eu achei louco, porque eu nunca tinha me imaginado, assim como o Maurício, era um universo distante para mim, né? Eu admirava como apresentadora, como mulher e tudo. Eu via os programas com a minha avó. Eu fui lá uma vez, fiquei atônita com aquele furacão, né? Mas nunca imaginei. E aí... E o que mais fascinou vocês, assim? Porque aí vocês começam a estudar, começam a imaginar que sim, vamos fazer. Olha, para mim foi descobrir, primeiro, como é que ela lidava, vamos dizer assim, com uma coisa que, para mim, aparentemente, era um certo aspecto um pouco exposto demais, assim, com a vida pública dela. Como é que eu fui, aos poucos, percebendo que tinha uma diferença muito grande entre a minha primeira avaliação e o que ela realmente fazia nesse tipo de situação. A Hebe, ela era uma pessoa que se expunha demais, assim, e essa talvez tenha sido a maior característica dela como apresentadora, porque ela se colocava e ao mesmo tempo demonstrava também as suas fragilidades nas entrevistas. E depois eu fui percebendo que aquilo não era só resultado ou de um despreparo, mas era muito da personalidade dela e da maneira com que ela entendia que era a forma dela se colocar como uma pessoa que... Comunicadora. Como comunicadora mesmo. e tal. Então, isso foi a primeira, acho que, das coisas surpreendentes para mim, foi descobrir que ela lidava em todos os espaços que ela frequentava com a mesma personalidade, com a mesma forma, vamos dizer assim, e transformava aquilo numa espécie de canal direto entre os espaços da vida dela.
Então não era uma exposição narcisista, exatamente, sobre si mesma. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção de cara, uma vez eu vi um programa dela no Clodovil, e ela entra no programa e nos primeiros 30 segundos ela começa a falar do SBT, do diretor do SBT, fala mal do SBT, fala mal... que eram os patrões dela. No primeiro momento eu falei, que loucura, né? Ela reclama de um produtor que distratou alguém. Ela falava tudo. E aquilo parecia uma coisa meio assim e tal. E depois, aos poucos, eu fui começando a perceber que aquilo era uma forma dela sincera de viver, entendeu? Assim, de viver um pouco de braços abertos, de peito aberto. A Hebe era uma figura muito contraditória, por isso muito interessante, porque ela tinha muitas facetas assim e muitas facetas interessantes. Uma mulher incrível, muito à frente do tempo dela, né, com um pensamento de vanguarda, ao mesmo tempo uma pessoa conservadora. E você, Andréia? O que você foi ficando fascinada? O que foi te deixando enlouquecida quanto mais você chegava perto? Com o convite, eu já fiquei bastante mexida, né? Fiquei muito tocada. E quando eu comecei a ver as coisas que ela tem, que tem sobre a Hebe no YouTube e tal, foi me dando um certo pânico, porque você sabe como é difícil fazer alguém que existiu e que existência, né? E que existência que está viva na memória das pessoas hoje, né? Então, eu fiquei bastante preocupada. Ela tem para mim, uma questão difícil era do sotaque, porque ela era de Taubaté, então ela falava bem carregado, porta, carne e tal. Só que, ao longo da vida dela, ela vai mexendo no sotaque, porque ela vai ser cantora, então tem músicas que ela canta com S de carioca, R de carioca, porta, nós dois. E você vê que é tudo uma construção. Ela tem um lado de construção muito forte também. Ela queria ser gostada, ela queria ser famosa, reconhecida, ela amava se apresentar, ela amava conversar. Então, é muito da natureza dela. E também, como uma mulher que trabalhou muito na rádio, as pessoas de rádio, elas têm uma maneira de falar, pelo menos antigamente, eu imagino, você tem que formar uma imagem, uma notícia com palavras, enquanto a pessoa está dirigindo, cozinhando, é só aquela voz. E eu acho que ela trabalhou muito isso, então ela tem uma comunicação assim muito solar, direta, ela pensa e sai, pensa e sai. E chegar nesse lugar foi bem difícil, porque é de uma naturalidade, de uma espontaneidade para ela, que para mim já não é tanto. Então foi uma lição também, um exercício enorme para mim. E como foi sua preparação, assim? Você ficou um tempo estudando sozinha, pesquisando, lendo sobre? Fiquei. Consegui alguns livros, algumas teses sobre ela, então li, estudei bastante. Tem um livro do Chechel, tem um livro A Rainha da Noite ou A Madrinha da Noite, uma coisa assim, enfim, que é maravilhoso também. E aí comecei a ver vídeos no YouTube, ouvir as músicas e tal. Fui entrando no universo dela. E quando começa a entrar o seu corpo no jogo, assim, quando você começa a colocar o corpo nas roupas? Porque vocês tiveram figurino, um caso à parte, né? Vocês tiveram acesso às roupas delas, tudo, joias. Sapato, joia, casaco de peles, figurino, tudo, uma loucura. A preparação eu tive Marina Salomon fazendo preparação corporal, a Iris Gomes, que fez prosódia comigo muito, muito. E a Cris Delano, que cantou muito comigo, porque eu achava que entrar no universo da Hebe através do que ela cantava também era interessante. O começo da carreira era como cantora de rádio? Como cantora, com 14 anos, né? Ela começou a cantar muito cedo, acho que com 14 ela já estava em concursos e Ganhava tal, todos, ela era um fenômeno. Ela se tornou a Rimo de Família um pouco assim, entendeu? Porque a família dela era muito pobre, eles passaram fome, né? Foram para São Paulo, eles vieram de Taubaté para São Paulo. O pai da Hebe era diretor de banda de cinema, e o cinema tocava no cinema, deixou de ser mudo, e eles tiveram que perder o emprego. Aí ele foi como músico para tentar a vida em São Paulo. E ela gostava de cantar e ficava junto com ele. Provavelmente deve ter ensinado a ela. A mãe era pianista. Acho que em casa, talvez. Né? E aí ela começou a cantar em concurso e foi virando uma estrela, assim, Jamirim. E as outras concorrentes ficavam com ódio quando ela chegava, porque já sabiam que ela ia levar. Estava perdida.
E além de ter acesso aos figurinos, as roupas dela, né? Pessoais, as joias. Vocês tiveram acesso a mais coisas pessoais, álbuns de família? Vocês tiveram um espaço dentro, assim, Sim, porque, da família? A Carol teve, né? A Carol teve, em primeiro lugar. O projeto é um projeto que foi feito com o aval e não só, e a participação da família. O Cláudio, que é o sobrinho dela, que cuidava dela, que era um agente dela e tal. O anjo da guarda. Anjo da guarda e tal. É sócio da produção do filme, então eles estavam muito presentes. Então a Carol teve uma entrada dentro da vida dela fascinante. Muito teve especial. também uma coisa muito especial que aconteceu, que a Hebe tinha uma fã que colecionou as coisas dela desde criança, desde menina. A Leonor. Chamada Leonor. Tá viva? Então, eu acho que não está mais, eu não tenho tanta certeza. Mas essa fã, ela deu para a Hebe, ainda em vida, esse álbum, que tinha todas as matérias de jornal dela desde jovenzinha. Desde jovem. Então ela tinha uma coisa que normalmente é difícil. A Hebe não tinha. Ela não tinha o que a Leonor tinha. Então a Carol um pouco também, eu acho que pôde ver muita coisa dita pela Hebe, assim, através dessas matérias, um acervo inacreditável. E ocorreu também uma coincidência que não só a roupa da Hebe entrou na Andréa, ou seja, nós tínhamos o mesmo figurino, mesmas medidas praticamente, como os sapatos também entraram. Ai, meu Deus. Cinderela. Porque a Andréa tem o mesmo pé que a Hebe. Então foi uma coisa engraçada, porque a Hebe, acho que tem negócio aqui, 300 sapatos, 3.000 sapatos. Posso imaginar. Falando da Carolina Cote, o roteiro dela no filme faz um recorte dos anos 80, né? Um momento importante ali de virada da carreira na vida pessoal da Hebe. Por que focar nesse período do filme? Eu acho que esse é o período em que a Hebe tem uma mudança, assim, ocorre na vida dela uma espécie de uma mudança mesmo de postura. E essa mudança eu acho que se deu em todos os âmbitos da vida dela, no profissional e no particular. Foi um momento em que ela disse, não, agora eu vou fazer as coisas como eu quero. Quando ela chegou nessa época, ela começou a entender assim, que ela queria estar num outro lugar como apresentadora. Então ela começou a se colocar de forma diferente e isso começou a trazer para ela um retorno também diferente, mas também um monte de oposição ao lugar que ela estava, assim, que ela sempre esteve. Isso do ponto de vista profissional. E do ponto de vista pessoal, ela também, ali naquele momento, estava com um filho que estava ficando já um homem, assim, tal. Então tinha toda uma questão pessoal dela. Um segundo como casamento, mãe, né? como mãe, assim, né? Uma mulher trabalhadora que sempre esteve muito distante de casa, muitas vezes porque estava trabalhando muito. Então tinha ali também uma certa... Uma questão a ser entendida e resolvida, eu acho, na vida particular dela como mãe e também como mulher, porque ela tinha um marido muito ciumento, muito ciumento. Isso eu acho que... e ela resolveu se posicionar também diferente nesse momento. E ela tem uma entrevista que ela diz que o programa dela era muito bonitinho, rosinha, engraçadinho, alegrinho, felizinho, e que, de repente, ela começa a receber cartas do público pedindo assim, socorro, meu filho está morrendo no hospital, eu não tenho o que comer, meu marido está desempregado há 4 anos, pelo amor de Deus, Hebe, me ajuda e tal. E aí ela começou a tomar um pé de que ela poderia, então, girar o programa dela para um outro lugar, né? Ela se importou com isso e refez o programa dela, né? E aí ela teve uma ascensão imensa e bateu Rede Globo. E ela percebeu que ela podia entrar mais, né? E ela foi muito criticada. Ela falava uma coisa tão engraçada: eu não me incomodo, eu sou uma pessoa permanentemente criticada. Contar a vida de alguém é sempre uma coisa já delicada, sabemos todos. Como é que vocês foram escolhendo o modo de contar, e junto com a Carolina também, o modo e a medida de contar isso no filme? O roteiro da Carol, ele já era um roteiro excelente, assim, muito bem escrito, muito bem desenvolvido,
muito interessante. Essas escolhas, acho que já estavam no lá. roteiro. Assim. Ela já tinha feito um pouco definido bem para onde, que eu acho que o foco dela é sobre a vida da Hebe, assim, que eu acho que a direção, nesse sentido, contribuiu para o trabalho, assim, para a obra da Carol, assim, com o roteiro dela, foi a difícil escolha que todo diretor que eu acho que vai fazer uma biografia tem, não só o diretor, mas também toda a equipe, todos os atores, todo mundo que compõe um trabalho como esse, de escolher sob que ponto de vista, de que lugares você vai mostrar aquela pessoa. Exato. E quando você está falando de uma pessoa que é uma pessoa que tem uma visibilidade como a Hebe, isso quer dizer que é uma pessoa que já é muito conhecida do público e já é muito vista de uma determinada maneira. E não é só vista... E na televisão, né? Exatamente o que eu ia dizer. E assim, e não é só então como é que vista... vai inventar uma outra maneira, né? Não é um sentido figurado, é vista mesmo. Existem imagens, documentos dela de várias cenas que você vai fazer. Né? Então, isso que foi, para mim, o maior desafio, foi fazer essa escolha. Como encontrar um caminho que fosse interessante para a direção, para mostrar essa pessoa já tão conhecida. Uma cena que está no YouTube, de repente. Com cenas que estão no YouTube. Não, e isso etc. molha a atuação inteiramente, né? Porque assim, como é que eu também, como é que eu digo assim, como é que eu como intérprete, como é que o intérprete olha para isso e fala onde eu não vou cair, o que eu não vou entregar de já conhecido, né? Aí, André, eu imitei o máximo que eu pude. Eu imitei loucamente, assim, garrada. Porque eu tinha tanto pânico que eu ia imitando. Eu acho que chegou uma hora que eu meio... eu acho que eu sei jogar essa bola, tal. Acho que vou... Mas no começo era um desespero. Não, você a mãozinha, o olho... Eu parecia um boneco assassino, sabe? Tinha hora que eu falava, eu tô o Chuck, boneco assassino. Porque aquela coisa imitando, mas foi o único jeito que eu consegui chegar lá. Não, isso no início. Aposto que você tá falando só do início de Não, mais ou menos. Durante a filmagem, algumas vezes eu virei Chuck, boneco assassino, mas aí eu pedi ao diretor, por favor, podemos fazer? O Chuck veio. E aí a gente refazia. Andréia, você acha que o que a Hebe falava contra a caretice ainda é atual? Eu acho que sim. Ela defendia os gays, né? As mães solteiras. Ela tinha Ela colocava no sofá dela um coronel ao lado de um travesti. E para ela era absolutamente normal. Qual é o problema? Então, eu acho que era uma mulher que ela misturava tudo e fazia um caldo interessante ali. E muitas coisas pelas quais ela lutou, a gente continua lutando até hoje, falando desse mesmo assunto, patinando no mesmo lugar. Não, é assustador que as minorias que ela defendia no programa ainda sejam ameaçadas. Exatamente. Ainda. Vocês dois têm uma carreira longa com o cinema brasileiro. Queria saber como é que vocês veem hoje a recepção aos filmes brasileiros nas salas comerciais. O tempo em que os filmes ficam, 3 dias, número né? de público. André, eu acho que isso é uma questão, assim, diria, estratégica e fundamental, eu acho que para o audiovisual brasileiro. Eu acompanho a luta do cinema desde que eu nasci, por causa do meu pai, que foi produtor, diretor e tal. Então, eu pude ver a luta dessa geração, que era a geração dele, abrir um espaço no mercado brasileiro para o cinema. Ele vinha de uma geração que era pós-chanchada, ou seja, uma geração que teve espaço no mercado através de filmes muito populares, etc. E eles queriam fazer outras coisas e colocar outras coisas no mercado e tal. A gente tem uma questão, assim, que eu acho que é uma questão mundial. A gente tem um império da comunicação, que é os Estados Unidos, né? Eles têm uma produção massiva, uma produção gigante, colossal. E essa é uma questão estratégica como nação. Eles aprenderam e perceberam que isso era uma questão fundamental na primeira metade do século passado. E passaram a tratar o cinema como eles cuidam da indústria de qualquer indústria deles.
com uma narrativa que eles foram aprimorando e tal. Mas a questão não é só pelo estilo, porque o cinema brasileiro, com todas essas dificuldades que a gente tem público. A questão é como a gente não sucumbir ao poder do dinheiro americano. Por quê que eu digo isso? Porque, assim, você comparar um filme de 300 milhões de dólares com um filme de $1 milhão é uma disparidade do ponto de vista de investimento, né? Então, assim, hoje, por acaso, eu estava conversando hoje com um distribuidor e ele estava me dizendo que o Marvel está sendo lançado em 2.000 cinemas no Brasil. Isso quer dizer o seguinte, 50% dos cinemas do Brasil hoje estão programados para ver um filme americano. Isso não é possível que seja razoável, entendeu? Os americanos já declararam isso, disseram assim, há uns 15, 10 anos atrás, que a meta deles era dominar 85% do mercado mundial. Então, eu acho assim... Mania de querer dominar. Que mania! Que esse pessoal do mundo entrar tem. na casa dos outros e dominar. Exatamente. Que ego. Que coisa, Então, não. eu acho assim que a gente está vivendo um momento difícil, a gente está com um governo que me parece um pouco distante da cultura, com um olhar para a cultura que, vamos dizer assim, está dificultando, eu acho, determinadas questões, discussões, e eu acho que isso precisa ser retomado. É muito, muito importante para nós, como país, como cultura, reencontrar o caminho, esse caminho que o cinema já teve, pode ter e tal. E esse caminho passa por duas coisas. Passa pela produção e por uma política cultural. A nossa política cultural, ela está sendo destruída, vamos dizer assim. As portas estão sendo completamente abertas para a entrada definitiva da produção americana no Brasil. Isso a gente vai demorar um certo tempo para retomar. Eu sei porque eu vi quantos anos se demorou para chegar até onde nós estávamos até pouco tempo atrás. E nós estamos perdendo muito terreno muito rapidamente. O filme vai se desdobrar numa série. Esse tipo de produção tem ficado cada vez mais comum, né? Qual é a vantagem de uma produção híbrida, assim, na dramaturgia mesmo? Porque quando vocês já, antes de começar o filme, já tinham a dramaturgia pronta da série? Já. Vem depois? Como... Já. Esse processo, eu acho que também é um processo muito interessante, assim, a forma com que a Carol montou. Eu nunca tinha feito um trabalho dessa forma. Eu já tinha visto, acompanhado, nunca tinha feito um filme e uma série, assim, juntos, né? Então, ela fez uma montagem no roteiro muito interessante, porque ela pegou o roteiro do filme. O filme, ele é uma época só, ele é linear, etc. Tal. E na série, isso é como uma espécie de base da série. Mas o tempo na série anda em todas as direções, para frente e para trás. Então, realmente, a série e o filme não são coisas iguais. Não. São completamente diferentes, têm personalidades diferentes. Então, na série tem... Dos 14, né, Maurício? Dos 14 aos 83. Uau! Então, são quantos capítulos? É um barato. São 10. São 10. 10. Bom, para encerrar, eu gostaria que vocês me dissessem qual a cena preferida de vocês no filme. Oh, meu Deus. Eu adorei fazer no filme uma cena que é quando ela recebe na Bandeirantes a notícia de que ela vai ser processada e que ela pode pegar 8 anos de cadeia. E aí ela decide, então, falar isso para o público, ao vivo, em cadeia nacional, e pede demissão ao vivo. É muito difícil lutar contra uma coisa que a gente não sabe o que é. E eu cansei de lutar sozinha. Cansei de ser explorada. Cansei de ser censurada. Eu cansei. E você, Maurício? Estava aqui pensando que cena que eu podia... que me veio primeiro à cabeça. Me veio uma cena que a gente fez num cenário que seria o escritório da Bandeirantes e que a gente fez num plano de sequência, que a Andréa e o Danilo Grangeia
uma cena linda, assim. E aí a gente resolveu fazer aquilo num único plano, assim, e passou praticamente, sei lá, uns 4, 5 horas ensaiando a cena para rodar. E é uma cena que é um show, assim, do André e do Danilo. Assim. Eu tenho dinheiro, eu tenho as minhas reservas. Mas e a minha equipe? E quem não tem dinheiro, como é que faz? Eu também não recebi esse mês ainda, E o que eu tenho a ver com isso? Sabe quanto custa o seu programa? Não importa quanto custa o meu programa. O que importa é que eu sei o quanto ele vale. Escuta. O país está acabando, as pessoas não têm emprego, não têm comida. Você precisa entender. Eu não precisa tenho que compreender a entender realidade, merda nenhuma, não. Eu tenho um contrato e eu faço a minha parte. Será que faz mesmo? Será que é isso que as pessoas querem ver? Falta brilho, falta frescor. A gente pode pensar mil coisas. A gente não. Parou. A gente nada. A gente não existe. Me diz aqui uma coisa, quantos patrocinadores você tem, Walter Clark? Assim não dá pra conversar com você. Mas eu não quero conversar com você. Que alegria receber vocês aqui. Muito obrigada por terem vindo. Hebe, Andréia, Maurício, todos vocês. Que bom. Obrigada. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.